Jonas no capítulo 1 é o tema da nossa palavra hoje à noite. Acho que já está projetado aí, os queridos aí já colocaram o texto, você pode acompanhar comigo. Não é extenso o texto, porém muito importante para que nós possamos compreender o desenrolar dessa história. Eu gostaria que você lesse comigo ou na sua Bíblia, ou quem sabe olhando aqui para frente. Quem está em casa também está passando no projetor em casa, na sua TV, fica fácil acompanhar o texto, tá bom? Jonas capítulo 1, no versículo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e a cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro de um peixe 3 dias e 3 noites. Até aqui. Essa passagem do capítulo 1 resume um pouquinho o livro de Jonas, que é bem curto, são apenas 4 capítulos. Estava sentado aqui antes de iniciar o culto, enquanto o pessoal ensaiava, eu li novamente os 4 capítulos. É bem rápido de ler, bem simples, porém muito explicativo, para que a gente compreenda o desenrolar dessa história. O tema de hoje é: Deus tem um plano em sua vida, não fuja dele. Amém? Você tem coragem de olhar para quem está perto de você e olhar para ele bem nos olhos e falar para ele, já que a gente não pode ver o sorriso, pelo menos ver aquela pequena expressão dos olhos dele, e você ter convicção nas suas palavras e dizer para ele assim: olha, Deus tem um plano em sua vida? Você tem capacidade? Olha para quem está do seu lado: José, Deus tem um plano em sua vida. José, Oliver, que está sozinho no assento, e os demais aí, Deus tem um plano em sua vida. O que nós vamos fazer? Fugir? Mas de vez em quando não dá uma vontade? Meu irmão, vamos falar a verdade, nós somos também espirituais, mas também somos carnais, não somos não? De vez em quando Deus não pede algumas coisas para nós que a gente tem vontade de falar: não vou fazer. Dá uma de filho birrento, de bebê manhoso, falar: não vou não. Eu não sei como que é com os filhos de vocês, deve ser uma perfeição, no entanto lá em casa não é assim.
Rapaz, de vez em quando a gente tem que não só ameaçar, mas pôr em prática a ameaça. Sabe o que é isso? É não apenas dizer, mas de vez em quando tem que cumprir a promessa. É difícil, é complicado demais. Mas de vez em quando tem que pôr a promessa em prática. Porque você fala uma vez, fala duas, fala 10, e depois da terceira vez parece que não tem mais efeito nenhum que você fala. Parece que nem entra. Às vezes eu falo com meu filho, ele está no sofá, não sei se com o de vocês é, não sei. Mas eu falo assim, eu fico conversando, falo, Miguel, faz esse negócio, e eu fico olhando. E eu falo para minha esposa, fica só olhando como ele está prestando atenção no que eu estou falando. De repente eu dou um grito, falo, filho! E ele é assustado, fala, o quê? Fala, o que foi que eu falei para você? Não sei. Fala, rapaz, eu estou falando aqui, já falei 2, 3 vezes com você, no entanto, você está aqui do meu lado e a tua cabeça, tua mente está, ó, lá no videogame, sei lá onde, em outras coisas. Nós temos um pouquinho dessa dificuldade também. Eu sei que quando Deus me chamou para o ministério, a minha esposa, foi um processo longo. 5 anos antes, 4 anos antes, praticamente, um pouquinho, quase 4 anos, Deus levantou uma pessoa que não conhecia e falou assim, olha, Deus está falando que vai fazer isso e isso e isso na tua vida. Te prepare, porque o tempo está chegando. Depois nós passamos 4 anos até que Deus começou a trabalhar e nós compreendemos, entendemos. Quando eu fui falar com uma pessoa que eu estava sentindo, antes de eu falar, ela chegou para mim e falou, Deus já falou comigo nessa noite, já disse isso, e você vai para tal lugar. Falei, puxa, como está fácil. Mas eu vou falar para vocês que a luta antes de exercer, de cumprir, de iniciar, de dar o primeiro passo para pôr em prática o chamado que Deus tinha, não foi simples, não foi fácil. As propostas eram muito tentadoras, as oportunidades se abriram, parece que de uma noite para o dia, as oportunidades eram muito boas, eram tentações grandes para mim e para minha esposa, éramos recém-casados, era tudo muito bom, era um tempo maravilhoso, e nós olhávamos para aquilo, e nós pensávamos assim, agora ter que abrir mão de tudo isso, e ir embora, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Para ajudar, muitas pessoas chegavam em mim e na minha esposa falavam, convence o teu marido a não fazer essa loucura. Vocês vão fazer uma loucura. Vocês estão fazendo uma loucura. Pede para o teu marido, conversa com ele, fala com ele, revê as atitudes, as decisões que vocês estão tomando, porque isso é uma loucura, isso é uma coisa sem nexo. Mas nós tínhamos entendimento de Deus, Deus já havia falado várias vezes, então nós decidimos cumprir. Porém, não foi simples. Cumprir o chamado de Deus, entender que Deus tem um plano para a nossa vida e colocar esse plano em prática não é fácil. Eu falei aqui algumas vezes, que quando foi para a gente vir para São Paulo também foi uma segunda luta. Pensa numa luta, porque tudo cooperava ao contrário e nada era a favor. Pior ainda, porque nós vivíamos um tempo super especial. Profissionalmente, a minha esposa, ela passou no concurso. Quando passou no concurso, nós tomamos a decisão. Ela falou, eu vou assumir, vou ter que abandonar. Nós estávamos tendo um bom retorno em muitas coisas, um tempo super especial, ampliamos nossa casa, fizemos tantas coisas, falamos, não é possível que agora de novo venha essa história de ter que fazer isso. Já não chega um tempo atrás que nós fizemos isso, e agora tem que fazer tudo de novo. Porém, nós entendíamos, minha esposa falou aqui quando ela veio para cá, que nós estamos em obediência à voz de Deus. Entender que Deus tem um plano para a nossa vida é parte daquilo que Deus quer fazer. Não fugir desse plano é a segunda parte. Eu fico pensando, quantas pessoas já vivem ou viveram ou ainda vivem frustradas, porque um dia ouviram a voz de Deus lhe falar alguma coisa, e não quiseram, ou decidiram não pôr em prática, não fazer aquilo que Deus fez, e hoje amargam um tempo difícil em nossa vida. E eu não estou falando apenas de ministério, de chamado, que é algo específico para algumas pessoas. Eu entendo que nem todo mundo pode ser pastor, e eu entendo que pastor é uma das coisas mais simples de um chamado de Deus, a coisas mais importantes que ser chamado. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, porém, aquele que ganha almas é sábio. Na classificação do apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte, olha, o aspirar ao episcopado, ser um pastor, um líder, um missionário, é muito bom, algo excelente, porém, o sábio faz o quê? Ganha alma. Então ele está falando assim, olha, mais importante, pode ser que o ganhar alma é até mais importante,
do que apenas pastorear. Então, quando nós falamos em chamado, em ministério, um plano de Deus em nossa vida, a tua mente não deve vagar pensando, puxa, agora é um ministério, é pastor, é igreja. Não, querido, Deus tem muitos planos em nossa vida. Entender os pequenos planos é crucial para que os grandes planos de Deus se revelem sobre nós. Eu já tive muitos adolescentes, muitos jovens que cresceram perto de nós e que decidiram, alguns pouquíssimos, decidiram não seguir o conselho. Por exemplo, falar, filho, você é um menino da igreja, você é um menino, uma menina santa, é uma menina preciosa, é uma menina pura. Olha, eu aconselho você a seguir a orientação da palavra quando você decidir namorar. Ore, espere, busque e procure namorar ou casar logo com alguém que tenha o mesmo perfil teu. Não vai buscar no mundo. E algumas pessoas às vezes decidem ignorar o conselho da palavra que fala isso e decidir tomar uma decisão e ir para isso. E eu já vi muitas pessoas com dons, com talentos, com coisas especiais na sua vida simplesmente jogarem tudo por água abaixo por causa disso. Eu já vi muitas cenas assim. Infelizmente você não pode interferir na decisão que a pessoa toma, mas é lamentável de ver muitas vezes como as pessoas jogam fora, em pequenas decisões, a decisão de um casamento, a decisão de um namoro, a decisão de fazer sexo antes do casamento, a decisão de engravidar antes de assinar o papel, a decisão de, antes de tudo, de dormir, antes de consagrar o seu namoro, o seu casamento, o seu noivado, que decidem juntar as panelas ao invés de juntar as alianças. São pequenas decisões que às vezes as pessoas tomam, que depois acarretam em problemas, em dificuldades para a sua vida. Então não estamos falando de decisões grandes, estamos falando de decisões pequenas. A decisão de dar um primeiro baseado, o primeiro gole, a primeira tragada, pode ser interessante, porém pode ser fatal, porque pode ser um caminho sem volta. E os planos que Deus tem com essa vida, naquele instante, naquele momento, de repente, podem estar indo todos eles por água abaixo. Por quê? Porque a pessoa tomou uma decisão de não cumprir, ou não esperar, ou não querer saber quais os planos que Deus tem com a minha vida. Querido, eu quero desafiar você hoje à noite, fazer-se essa pergunta, e talvez você fale assim, mas eu sou velho. Olha, o profeta Joel falou que Deus tem planos com as crianças, com os jovens, com os adultos e com os velhos. Diz que até os velhos terão o quê? Visões. Então nós não podemos achar que, porque eu tenho 70, 80, 60 anos, os planos de Deus se cancelaram sobre a nossa vida. Porque Abraão teve filho com quantos anos? Quantos anos ele teve seu filho? Filho da promessa? Quantos anos? 100 anos. 100 anos. Foi 100 anos que Deus gerou o filho da promessa, Isaac, com Abraão. Por que Deus falou? Quando Deus falou para ele e para Sara que eles teriam um filho, o que foi que Sara fez? Caiu na risada, irmão. Pensa na risada que ela deu. Ela riu na frente do anjo, falou, não dá, o velho está velho. Passou o tempo da velha também, ela riu diante do anjo, o anjo falou, porque você riu, deu um julgamento sobre ela, você não devia ter rido. Você não deveria ter ido. Eu falei, você tem que confiar. Por quê? Porque ela olhou para ela e falou, eu estou velha, já é um problema. Agora ele está pior que eu, porque ele é o agente passivo. Né? Se ele não tem uma atitude, não vai acontecer nada aqui. Então ela deu risada e falou, o velho está velho. Foi essas palavras que ela usou para falar para o anjo, não dá. Eu já passei da fase, eu estou no outro ciclo e o meu velho está velho. E Deus falou assim, você duvidou daquilo que eu falei. Você duvidou. Então nós não podemos acreditar ou pensar que porque você já tem uma determinada, Deus não tem plano na sua vida. Deus tem plano com todos aqueles que têm um coração aberto, disposto a cumprir, a fazer algo. Sempre falo que você não pode fazer grandes coisas. O que você pode fazer? Você consegue orar? Consegue orar? Interceder? Orar pelas pessoas? O apóstolo Paulo aconselha aos Timóteos, por exemplo, que as velhas devem fazer o quê? Velhas no sentido de pessoa idosa, devem fazer o quê? Aconselhar as mais jovens, as que são mais novas do que ela, a tomarem decisões, a não cometerem erros, a usarem o seu exemplo de vida e aconselharem as mulheres, as jovens, a não praticarem, a não caírem em algum erro. Então, em todo lugar no reino de Deus, há uma oportunidade de você fazer alguma coisa relevante. Sabe, nós precisamos frisar isso aí, porque tem pessoas que acreditam o seguinte, a minha vida aqui é uma vida de ocupar um espaço, um lugar somente, e nada mais do que isso. Nós pensamos que Deus nos criou, ou algumas pessoas pensam que Deus se deu ao trabalho,
de criar você no meio de 7 bilhões de pessoas e colocar todos os detalhes que Ele colocou em você, incomparável com outra pessoa, totalmente diferente no meio de 7 bilhões de pessoas, só para colocar você ali no lugar onde você está, e nada mais do que isso, só para ocupar um espaço na terra, que a tua vida, coisa mais importante para você é levantar, trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa cansado, dar B.O. com a esposa, os filhos, ir dormir, comer, levantar no outro dia, ver a vida envelhecer, passar, e você olhar para trás e falar, eu realizei a vida profissionalmente, familiarmente, e é somente isso. Nós precisamos entender o seguinte, Deus tem coisa a mais do que isso. Primeiro lugar, nós não fomos criados para isso. A Bíblia diz que nós somos a coroa da sua criação. Nós refletimos a glória de Deus. Diz que Ele nos fez sua imagem e semelhança. Nós somos a coroa, o ápice da sua criação. A coisa mais linda, mais importante. Nós fomos criados pelas mãos de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que é o quê? Para louvor da sua glória. Então, eu e você, nós refletimos a glória de Deus onde quer que nós andemos. Nós refletimos a glória de Deus. Segunda coisa importante, por que Deus nos criou? Para ter comigo e com você um relacionamento. Relacionamento, filho. Relacionamento. Deus quer se relacionar. Tem que tirar da tua cabeça aquela imagem de que Deus é um Deus morto. De que Ele que criou a boca, porém não fala. Ele criou o ouvido, porém não ouve. De que Ele criou tudo, porém está morto. Querido, por isso que nós não temos cruz na igreja. Por isso que nós não temos nada aqui. Porque a nossa cruz, ela está vazia. Por isso que nós não cantamos também que o pobrezinho nasceu em Belém, porque ele não é pobrezinho, ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus, ele é Senhor. E nós também não falamos que ele continua menino, porque ele cresceu, morreu, ressuscitou, está à destra do Todo-Poderoso, de onde há a julgar todas as coisas. Jesus falou que ao meu nome foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele é o quê? O Todo-Poderoso. E ele não mora no templo, ele não habita numa cruz vazia, ele não está sepultado. Por isso que nós não temos, por exemplo, um crucifixo, porque nós temos a imagem de um Deus que está vivo. E mora onde? Aqui, dentro do teu coração. Ele habita. Ele é tão grande, porém se fez pequeno para habitar e viver entre nós. Jesus está mais perto do que você imagina. Jesus está mais próximo do que você imagina. O Senhor está mais perto do que nós imaginamos muitas vezes. Não é necessário nem gritar. Ele está pertinho, Ele mora, habita e vive aqui dentro de nós. Não é por acaso que Ele habita, a Bíblia diz, dentro do nosso coração. Não significa que Ele está em pessoa, como um ser humano aqui. Pode ser que seja aqui, pode ser que seja aqui. O fato é que Ele tem o controle, o domínio das nossas emoções. E Ele habita, Ele que controla as nossas emoções. Não é por acaso que Ele vive aqui. Por quê? Porque Ele quer viver dentro de nós. Ele quer falar conosco. É no nosso interior que muitas vezes nós sentimos, falamos, ouvimos a sua voz, entendemos a sua direção para a nossa vida. Então o Senhor está aqui, mais perto do que você pode imaginar. Você pode falar com Ele, como um pai fala com um filho. Como um pai fala com um filho. Quantos de vocês, muitas vezes, quando os filhos estão deitados, chegam ao seu ouvido e falam, ou dão um beijo e falam, filho, o pai ama você, eu te amo. Você é lindo, você é um precioso. Pai ama você, lindo do meu coração. Não sei se vocês fazem isso com o filho de vocês, mas eu tenho o hábito de fazer. Chegar bem perto do ouvido do meu filho, dormindo ou acordado, falo, filho, quero dizer o quanto eu te amo. Que o dia mais feliz para mim e para sua mãe foi o dia que você nasceu. Você foi desejado, você não foi um erro. Você foi desejado, você foi planejado. Foi maravilhoso o dia que você chegou. Nós te amamos. Nós amamos você de todo o coração. Você é uma das pessoas mais importantes nessa casa. É o quê? É uma reafirmação de amor. Quando nós olhamos essa passagem, a impressão que nós temos é de um Deus carrasco, porém é um Deus de amor. Deus tem um plano com uma cidade chamada Nínive. Lá no capítulo 4 diz que a cidade de Nínive tem 120 mil habitantes. As pessoas que moram lá, o Senhor Deus fala que elas são ignorantes no conhecimento. Diz que elas são incapazes de discernir da mão direita da sua mão esquerda. Elas são ignorantes em relação ao conhecimento. Deus olha a cidade de Nínive e toma uma decisão difícil e fala assim para Jonas, Jonas,
desce à cidade de Nínive, pregue contra a cidade de Nínive, porque em 40 dias eu irei destruir a cidade. Então Deus toma uma decisão drástica, porque diz que os pecados da cidade de Nínive eram tão graves, que haviam chego até a presença do Senhor, e o Senhor abominou o pecado deles, e Deus tomou a decisão de destruir a cidade de Nínive. Porém Deus tem uma esperança e uma expectativa de que com a pregação, com a voz profética de Jonas na cidade de Nínive, possa acontecer uma reviravolta e Nínive possa se arrepender. Quando Jonas ouve isso, ele fica escandalizado, porque em 2 Reis, antigamente, em 2 Reis 14, Jonas havia profetizado contra a cidade de Nínive, contra os seus moradores, porque eram moradores abomináveis, e o próprio Jonas havia lançado uma palavra de maldição contra a cidade de Nínive. Não por acaso Deus escolhe Nínive, que era um profeta, também filho de um profeta, Amitai, que está lá em 2 Reis capítulo 14, 25, Jonas como um profeta, Deus chama ele, fala: Jonas, vá à cidade de Nínive, pregue contra ela e anuncie que em 40 dias eu vou destruir a cidade. Está registrado no capítulo 4. Jonas, quando ouve, fica escandalizado, porque ele falou: não, qualquer coisa menos isso. O povo de lá, ele fala: eu conheço o povo de lá, eu sei que esse povo é mau, eu mesmo profetizei para que esse povo fosse destruído. E ele fala para Deus, num diálogo com Deus, no capítulo 3, 4, ele fala assim: Senhor, eu te conheço, eu sei que o Senhor é misericordioso e longânimo, eu sei que se eu for pregar lá em Nínive, em vez de destruir a cidade, tu vai se arrepender de matar esse povo, eles vão se converter, e o Senhor vai demonstrar compaixão com eles. Então por isso ele pegou e desceu a cidade, comprou uma passagem, e foi em direção contrária, para não cumprir a vontade de Deus. E a justificativa dele, para não fazer o que Deus pediu, era essa: falou: eu te conheço. Falou: Deus, tenha compaixão. Falou: eu conheço o teu caráter, Deus. Eu vou lá, eu prego, esse povo vai se arrepender, se converter, e o Senhor também vai se arrepender de matar o povo, e vai ter compaixão dessa cidade. Então ele falou, prevendo isso, ele falou: prevendo tudo isso, eu decidi não ir, eu decidi não fazer, eu decidi não cumprir o teu chamado, eu decidi não cumprir os teus planos, eu decidi não fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque eu sei o que vai acontecer. E compra a passagem e rumo a uma direção contrária. E é interessante que Deus age na vida de Jonas não para um julgamento, como muitas vezes nós pensamos, mas age por amor. Por amor. Porque também nós fazemos assim com os nossos filhos, quando eles erram, quando eles não cumprem, quando eles não obedecem aquilo que nós fazemos. Nós não queremos punir, nós queremos disciplinar, nós queremos ensinar, nós queremos passar a importância da instrução. E quando Deus vem tratar com Jonas naquele navio, e que ele se esconde no porão do navio, para não ter nem conhecimento, ele não foge apenas da missão dele, diz que ele fugiu da presença de Deus. Isso é grave, porque ele fugiu não apenas da sua missão, mas ele também fugiu da presença de Deus, para que Deus não cumprisse os seus propósitos. E prevendo e vendo tudo isso, Deus vem em direção de Jonas, para manifestar o amor, e manda que no mar uma tempestade fora de época, a temporã, para aquele tempo, para aquela época, no mar daquela região, pudesse bater contra aquele navio, e pudesse dar uma lição para Jonas. E quando os marinheiros percebem que a tempestade é diferente, que não é algo previsível, de quando eles partiram do porto, eles ficam todos atônitos, tentando entender o que está acontecendo nesse lugar. E a Bíblia diz que o Jonas está como? Escondido, no porão do navio, dormindo, quieto, nem preocupado. Por que é grave a atitude de Jonas? Porque além dele desobedecer a Deus, ele está sendo também apático, com falta de amor, de compaixão no coração, porque Deus está querendo salvar um povo, e ele não está preocupado com a salvação do povo. E isso é o que é importante para nós. A coisa mais importante para Deus são as pessoas. Pessoas são importantes, o ser humano é mais importante. O ser humano está acima de construções, acima do dinheiro, acima de tijolo. O ser humano está acima de tudo para Deus. O ser humano é a joia da sua criação. O ser humano é tudo para Deus. Deus move tudo em favor do ser humano, porque ele é o seu filho, ele criou, ele fez, ele moldou. O ser humano é a coroa da glória de Deus. E quando Jonas toma a decisão de não pregar para Nínive, ele está sendo egoísta.
Ele não está tendo compaixão com um povo que está no pecado e que clama por uma mudança e não quer permitir que Deus haja em favor do povo. Já viu gente assim? Que não quer que as pessoas se convertam, não quer que as pessoas se arrependam, que não quer que a igreja enche. Pois é, essa era a atitude de Jonas. E quando ele toma essa atitude, Deus decide vir ao seu encontro. Mas nós poderíamos dizer que nem era o seu encontro, mas de encontro. Para fazer com que Jonas mudasse de ideia. O objetivo de Deus era fazer com que Jonas caia em si. Depois no capítulo 4, Deus tem um longo diálogo com ele, em relação a esse tema. Mas Deus queria que Jonas caísse em si e percebesse o erro que ele cometeu, em não cumprir o seu propósito, em se esconder de Deus, em fugir da presença de Deus. Então aquela tempestade, aquele temporal, as pessoas lançam sorte, procuram saber o que está acontecendo, e descobrem que o causador do problema está escondido. E querido, deixa eu fazer um parênteses aqui em nossa vida. Sabe por que a nossa vida precisa ser transparente, clara? Sabe por que nós precisamos ter uma vida transparente? Porque tudo aquilo que está escondido é o causador de problemas. Muitas vezes meu filho está no notebook e fala, campeão, vira para cá, vira esse troço para cá, vira aqui, quero ver. Fala, e depende de onde você entrar, o que você olhar, está baixando aqui no meu histórico aqui, eu vou olhar. E se tiver alguma coisa ao qual eu não quero, eu aprovo, a coisa vai pegar. Então, vira esse negócio. Por quê? Porque tudo que está escondido gera problema em nossa vida. Tudo aquilo que você não pode falar, tudo aquilo que você não pode mostrar, todas as senhas que você esconde, celular, seja o que for, tudo isso é porque tem coisas ao qual trazem problemas. Porque uma vida transparente não tem problema. A nossa vida é transparente. Nós precisamos ter transparência no relacionamento com Deus, nas finanças, no casamento, na empresa, na rua, na sociedade, em todo lugar. Em todo lugar nós precisamos ter uma vida transparente. E eles entenderam que o que causava problema estava escondido. E não obstante estava escondido, eles lançam sorte e por alguma manifestação de Deus ou não, Deus revela para ele que o problema está escondido. Sabe, querido, tudo aquilo que está escondido quer gerar problemas em nossa vida. Jonas é um intruso. Jonas é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de coisa que quando entra na tua vida é para acabar, para gerar problemas, para gerar dificuldade. É como a internet, é como as redes sociais, que quando você acessa, muitas vezes o que está ali é para gerar problema para a tua vida. As minhas redes sociais, de vez em quando, baixa alguém falando, e daí, oi, beleza, vamos conversar. E eu pego e, deleto. Por quê? Porque minha esposa tem acesso livre, meu filho tem acesso livre, o computador da igreja que eu tinha, não sei se ainda tem aí, é acesso livre, todo mundo pode ver, e eu não tenho problema com isso. Então, baixou um oi lindo, exclui na hora. Não tem. Se você for sustentar, esconder coisa, você amanhã tem problema. Você tem problema. Então, rede social, todas as coisas, compartilhe, seja um livro aberto, para que a tua vida seja transparente, teu casamento, teu relacionamento, as finanças, onde vai o dinheiro, não oculte, não esconda. Quando eu saio de casa, minha esposa fala, amor, gastou dinheiro, onde você gastou? Eu falo, eu gastei na padaria, eu gastei na pizzaria, eu fui no cabeleireiro, eu comprei um tênis, fala, quanto deu? Foi isso, pá. Não tem problema, não tem crise, por quê? Transparência. Há pessoas que têm medo de revelar o que está no cartão de crédito. Já viu isso? Se alguma pessoa pegar o cartão de crédito, baixar o extrato lá e ver o que está escrito lá, o BO que dá, situação que dá, é uma vida oculta, uma vida escondida. Tudo que está escondido revela problema. E pensa se aqueles marinheiros pudessem voltar atrás e falar assim, maldito o dia, a hora que esse cara entrou no nosso barco. Maldito o dia que nós vendemos uma passagem para esse sujeito que entrou no barco e agora está todo mundo morrendo aqui, por causa de um cara, por causa de um lucro. E assim é a nossa vida. Tem pessoas, querido, que entram em nossa vida, que nós pensamos que é para trazer lucro, e dias depois elas começam a gerar problema, dificuldade, luta. Entra num casamento, já começa a gerar discórdia, fofoca, BO, na empresa, um funcionário que você achava que ia ser bom, porém o cara é um demônio infiltrado para gerar problemas e dificuldade. O que você tem que fazer para resolver o problema? Eles falaram, Jonas, o que nós vamos fazer para resolver o problema? O que ele falou? Eliminar o problema. Eliminar o problema. Elimina o problema. Rede social é o teu problema? Elimina o problema, filho. O que foi? Instagram é teu problema? Elimina o problema.
Facebook é teu problema, elimina o problema. Cartão de crédito é teu problema, elimina o problema. Tem gente que não pode ver o cartão de crédito, corre baba aqui do lado, escorre aqui, vai saindo aqui, a pessoa fica louca, completamente doida, perde o juízo, perde a cabeça. É uma loucura, é uma tragédia. Fala, meu cartão de crédito, estão me oferecendo 2 cartões de crédito. Tem gente que às vezes fala, pastor, me ofereceram 2 cartões de crédito essa semana. Fala, cara, que pena de você. Pô, que pena. Fala, exclui esse negócio aí, manda embora. Fala, não é porque você é um cara bom, é que você é uma presa fácil. Exclui esse negócio. Se você não tem para comprar à vista, não pega o cartão de crédito. Cartão de crédito é maravilhoso, sempre tive, não tenho problema. No entanto, tem pessoas que não podem. Elas se descontrolam totalmente, fazem loucura, fazem o que não pode. Qual que é o teu problema? Se desfaz do negócio, corta na raiz o problema. Tem situações, querido, que você tem que ir na raiz do negócio, e não é apenas cortar na superfície, tem que cortar na raiz. Tem amizades que você tem que cortar na raiz. Tem mulheres que às vezes a gente se relaciona e fala, essa mulher vai me levar para a perdição. O que eu faço? Elimina o problema. Elimina o problema. Para de dar oi no Facebook, no WhatsApp, seja lá onde for. Corta o negócio na raiz. Dá o celular para a esposa. Mostra para ela, fala, tem um trem me assediando aí, me ajuda aí. Fala, tem um negócio aí, e o negócio é bonito, porque as feias a gente não dá, né? Fala, mas é bonito, por isso está tentando, me ajuda aí, abre o coração, conta para ele. Eu falo que todo casal que fica nu na frente um do outro, por que não revela segredo também? Revela o coração, fala tudo, abre o coração. Tem gente que quer se tornar teu amigo, muitas vezes, para te levar para o mundo. Ao invés de você trazê-lo, ele está levando. Tenha discernimento, preste atenção às pessoas que estão te levando mais perto de Deus, e aquelas que estão te afastando, levando para longe de Deus, aquelas pessoas que estão te distanciando da presença de Deus, que querem te levar longe da presença de Deus. Elimina o problema antes que você tenha um problema maior. É interessante que Jonas falou para eles o seguinte, olha, o problema sou eu, está identificado o problema, a solução do problema é me lançar ao mar, e o mar vai acalmar. Diz que eles tomaram uma decisão, não aceitaram o conselho de Jonas, falaram, nós vamos esperar mais um pouco, vamos remar mais um pouco. Diz que quanto mais eles esperavam, mais problemas eles tinham sobre o navio, até que chegou um determinado momento que eles pensaram que o navio ia rachar, perderam toda a carga, a vida estava em perigo, eles falaram, Deus nos perdoe, mas nós vamos ter que jogar o cara no rio. É o quê? Quanto mais você adia, mais problema você tem. Quanto mais você vai postergando, mais vai adiando, mais vai segurando, mais vai demorando para fazer determinadas coisas, mais problema você vai acarretando. Quanto antes você tomar uma atitude, menos problema você tem na vida. Isso é no trabalho, isso é no casamento, isso é no relacionamento, isso é nas redes sociais, isso é nas finanças, isso é em todas as coisas da sua vida. Quanto antes você identifica um problema e toma uma atitude, e toma uma decisão, e resolve o problema, quanto antes você fizer, menos problema você vai acarretar sobre a tua vida. Qual que é a moral dessa história para nós hoje à noite, dentro dessa história? Porque nós podemos aqui tirar dezenas e dezenas de lições nessa linda história, mas a moral da história para nós hoje à noite que eu quero deixar é o seguinte, Deus escolheu você, não apenas a mim. Eu sou um simples pastor, que pastoreio. O lance da minha vida é jejuar, orar, aconselhar e pregar. É as 4 coisas da minha vida: orar, ler, jejuar e pregar. Esse é o ministério da minha vida. O missionário tem outro, o apóstolo tem outro, o mestre tem outro, cada um tem a sua característica. Tinha que perguntar o que o pastor faz. Ora, lê, jejua, aconselha. É o ministério pastoral. Esse é o meu ministério. Talvez o teu pode não ser esse. Pode ser outra coisa. Talvez não aconteceu ainda porque você não teve a capacidade de pedir para Deus qual é o plano dele sobre a tua vida. Ou talvez ele já falou e você não percebeu, não entendeu ou não obedeceu um dia, mas sempre é tempo. A moral da história é o seguinte: Deus tem um plano para a sua vida. Deus escolheu você. Deus quer que você seja um cooperador do reino de Deus. Deus ama você. Deus conta com a sua ajuda para pôr os seus planos em prática. Em último lugar, Deus não abre mão de você. É por isso que muitas vezes alguns temporais e tempestades são provocados pelo próprio Deus, para que a gente volte a realinhar o nosso caminho. Com Jonas, Deus agiu assim, mas não por mal. Deus agiu com amor, porque queria mostrar para o filho que ele o amava. Porque se ele não o amava, ele simplesmente havia abandonado Jonas, para que ele fosse para onde ele quisesse, escolhesse um outro profeta e mandasse para Nínive. No entanto, Deus se voltou para Jonas, porque Deus falou: Jonas, eu o amo. Eu tenho um plano com a sua vida. Você tomou a decisão de ser um profeta.
Foi você que tomou a decisão de ser um profeta. Então eu só estou usando você, porque você decidiu, você quis, você foi por vontade própria. Então eu tenho uma missão relacionada ao teu chamado. E o teu chamado é ir até Nínive, pregar para Nínive uma mensagem de arrependimento e de conversão. Eu quero que você vá. Poderia escolher outro, mas é você que eu quero. É Deus falando para o ser humano assim: olha, tem 7 bilhões, mas é você que eu amo. É você que eu quero. O que eu tenho reservado para você não é para outro. O meu ministério é esse, não é tocar. O meu ministério é esse, nem é cantar. O meu ministério é esse e nem é interceder, mas eu já passei por isso. O meu ministério é esse, mas não é o teu. Você tem algo diferente. O que Deus está falando: se você não preencher a lacuna, outro não preenche, porque os planos que Deus tem para você, Ele não passa adiante, é com você e para você. E Ele o ama e quer ver você cumprindo esse propósito, esse plano na igreja, no trabalho, na sociedade, em qualquer lugar. Deus quer que, além de ser rico, de ter dinheiro, de casar, ter filho, um carro, quer que a gente seja relevante, que nós deixemos um legado nessa terra, que quando alguém olhar para trás e falar: quem é aquele homem? O Klaus, 50 anos na igreja, cantava, tocava, pregava, aconselhava, ajudava, foi intenso durante os anos, teve família, teve filho, teve empresa, trabalhou, ganhou dinheiro, tinha carro. No entanto, ele era relevante. Deus quer olhar para nós e falar: o que é o teu projeto, Oliver? Você foi relevante. Deus quer olhar para mim e para você e falar: além de ter filho, esposa, viajar, curtir a vida, fazer tudo, ele foi relevante. Ele deixou um legado importante para uma sociedade que esteja ligado com os projetos de Deus, com os propósitos de Deus para a humanidade. Ele teve relacionamento. O primeiro chamado meu e teu é nos relacionarmos com Deus, porque depois que conhecermos o coração de Deus, vamos entender o que Ele deseja conosco. Aí o pai vai falar, inclinar você para algo e dizer: filho, eu quero que você se incline para o lado de cá, eu tenho algo para você. Mas não é para punir, é para mostrar para você o quanto você é importante. Quando foi com o apóstolo Paulo, um homem religioso, perseguidor do cristianismo, que tinha dificuldades para entender a missão, o trabalho de Jesus, um cara que perseguia, tinha zelo, porém um perseguidor que matava cristão. Jesus foi encontrá-lo no caminho de Damasco, um perseguidor, assassino de cristão. Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E para Ananias, quando Jesus falou para Ananias que Saulo iria lá para ele orar, ele falou para Ananias: esse é para mim um vaso perfeito. Eu tenho um plano na vida dele. Ananias falou: Senhor, eu conheço esse homem, eu sei que ele está vindo para cá para matar cristãos. Ele falou: Ananias, esse é para mim um vaso de honra. Esse é para mim, eu vou enviar ele aos gentios. É ter a capacidade de olhar para as pessoas e enxergar além dos seus problemas. É ter a capacidade de olhar para as pessoas e falar: hoje talvez ele ainda está cru. No entanto, Deus tem um plano com a vida dele. Deus tem um projeto com a vida dele, que nós não temos noção daquilo que ele tem, mas ele tem um projeto. Foi isso que Jesus falou para Ananias: eu tenho um plano na vida de Saulo. Eu vou transformá-lo no apóstolo dos gentios. Hoje eu e você conhecemos a graça, o evangelho, porque Paulo veio pregar para a Europa e o evangelho chegou até nós, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil por causa do apóstolo Paulo, porque Jesus teve a capacidade de olhar para ele quando ele ainda era um perseguidor e assassino de cristãos, e falar: eu tenho um plano na vida dele. Depois que eu tocar na vida dele, a vida dele nunca mais será igual. E o dia que Deus tocar na tua vida, você nunca mais vai ser igual. O toque do Senhor nos alinha com propósito. O toque dele não apenas cura, sara, perdoa, transforma, mas ele alinha o nosso caminho com a vontade dele para a nossa vida. Quando eu olho para outros personagens, eu também fico impactado. Sabe por quê? Que quando Jesus escolheu Moisés, quando Deus escolheu Moisés, ele também o escolheu antes dele nascer. Era um menino hebreu que deveria e teria que ser morto lá no Egito. No entanto, Deus preservou a vida de Moisés muito antes dele nascer, para que ele se tornasse o libertador do povo hebreu. Mas Moisés também errou, também cometeu um assassinato, cometeu um erro, um crime hediondo, e foi para o deserto, fugiu de Deus, fugiu da presença de Deus. E como ele fugiu, Deus foi encontrar com ele no deserto e falou para ele: Moisés, volta para o Egito. Por quê? Porque eu tenho um plano com você. Os teus erros não cancelaram os propósitos que eu tenho sobre a tua vida. Escuta o que eu estou falando para você.
Escuta, nós temos dificuldade de entender isso, que os erros que nós cometemos não cancelam os propósitos de Deus para a nossa vida, senão Deus nos levava. Os erros que você cometeu, as falhas, os problemas que você cometeu no passado, deixa no passado. Tome posse de uma vida nova, de uma pessoa nova, restaurada, convertida, uma pessoa nova em Cristo, porque a palavra diz que eis que faço nova todas as coisas. Então, quando você entende isso, Deus falou para Moisés, né? Prefigurando aqui, você cometeu um crime, mas os meus planos continuam sobre você. Volta para o Egito e tira o meu povo de lá. Ei, querido, não são os nossos erros que cancelam os propósitos de Deus, é a nossa capacidade de se arrepender. O Davi foi um rei sacerdote, um adorador segundo o coração de Deus, que também errou e pecou, cometeu também crime. Um homem que adulterou, um homem que cooperou na morte de um auxiliar mais importante do seu exército, um homem que tinha sangue nas mãos. E quando Deus olhou para ele, falou que ele era um homem segundo o seu coração. Porque no Salmo 51 nós vemos que esse homem, apesar dos seus erros, ele tinha uma capacidade extraordinária de se arrepender daquilo que ele tinha cometido. Deus queria dizer para Davi: eu não desisti de você por causa dos teus erros, e ainda além disso, a linhagem do Messias virá da linhagem de Davi. Você vai ser, da tua linhagem virá o Messias, porque eu o amo, e os teus problemas não cancelaram os projetos que eu tinha sobre a tua vida. É interessante que Elias, quando entra em crise, toma a mesma atitude de Jonas e vai para onde? Esconder-se. É tempo de sair da caverna, querido, é tempo de sair do lugar onde você está, é tempo de sair do quarto, é tempo de sair do anonimato, é tempo de se pôr de pé, de falar: eis-me aqui, como disse Isaías, usa-me a mim. É tempo de se pôr de pé e falar assim: o que eu posso servir? O que eu posso servir? Não apenas na igreja, mas em todo lugar, onde eu posso servir, fazer alguma coisa relevante? O que eu posso fazer? Quais são os propósitos, os planos de Deus para a minha vida? É sair da caverna, sair do anonimato, sair do escuro, de falar: eu estou aqui pronto para servir. Se Deus não amasse Elias, não teria ido lá na caverna falar para ele, sustentar ele, dar comida, fazer com que ele se alimentasse, bebesse água, recuperasse o sono, se recuperasse da depressão, e falava: agora sai da caverna, porque tem mais 7.000 com você, não é só você. Se fosse Deus um Deus ruim, carrasco, olharia para Elias e falaria: olha, você foi para a caverna? Eu não tenho tempo para ficar perdendo com gente que fica indo para a caverna, tem outros depois de você. E Pedro, o que nós diríamos de Pedro? Um homem sanguíneo, que 3 anos e meio depois ainda continuava andando com uma espada na cintura, e era um discípulo de Jesus. Imagina o que nós diríamos hoje, se nós estivéssemos dentro da igreja, um líder da igreja, que ainda continua andando armado. Imagina, a gente falaria: pensa, tem que se converter esse cara. Pois Jesus tinha a capacidade de andar com um cara que andava armado, investir na vida dele e falar: Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. E quando Pedro fracassou, quando Pedro negou 3 vezes, abandonou, voltou a pescar, o que Jesus fez? Foi lá no rio, foi lá no lago de Genezaré, encontrar com Pedro, reafirmar o amor que tinha para ele. Falou: Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Falou: eu não desisti porque você me negou, Pedro. Eu não desisti porque você falhou. Eu não desisti porque você cometeu um erro. Eu continuo com os mesmos planos sobre você. Querido, Deus é onisciente. Deus é onisciente. É onisciente. Quando nós vamos cometer um erro, ou o erro que nós já cometemos, tudo isso já está na presença de Deus. Nada é pego de surpresa para Deus. Deus conhece de tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. E apesar das nossas imperfeições, dos nossos erros, Deus está falando para nós: olha, eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um plano no seu coração. Eu tenho um plano com você. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito com o seu coração, com a sua alma. Eu tenho um plano com você. Quer entender o plano que eu tenho com você? É interessante que quando Jesus encontrou o Saulo lá no caminho de Damasco, em Atos, no capítulo 9, ele falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E falou para ele: dura coisa é, Saulo, recalcitares contra os aguilhões. Estava falando: Saulo, como é duro lutar consigo mesmo. Como é duro ficar lutando consigo mesmo. Estava falando: Saulo, deixa de ser cabeçudo. Você sabe que eu tenho um plano com a tua vida, e não fique lutando com você. Atos 9, versículo 4, se você ler lá, está escrito isso, falando: Saulo, Saulo, como é duro ficar lutando contra os aguilhões. Está falando assim: não lute
Não fique lutando. Ele está falando, pegando uma pré-figura de antigamente, dos bois que ficavam se batendo na canga. Falou, não fique lutando consigo mesmo. A melhor coisa, em vez de lutar consigo mesmo, é aceite o chamado que você tem para a sua vida. Aceite o plano que eu tenho sobre você. E a minha palavra para você hoje à noite é: aceite o plano que Deus tem sobre a tua vida. Aceite o propósito que Deus tem com o teu coração. Deixa de andar no escuro, deixa de andar pelas beiradas, deixa de andar no anonimato, deixa de andar de qualquer maneira e assuma a posição de uma pessoa que Deus criou, gerou para cumprir um propósito especial. E Deus me colocou aqui para que juntos nós possamos cumprir um grande propósito, um propósito maior na cidade de São Paulo, na Moca, nessa igreja, aqui nesse bairro, em todo lugar. Ao invés de lutarmos contra, vamos nos unir para que a gente cumpra os propósitos de Deus. No entanto, para que você não chegue ao fim da vida, olhe para trás e se arrependa de não ter obedecido, você hoje pode tomar uma decisão e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não vou lutar, eu não vou fugir, porque tem muitas pessoas fugindo dos seus propósitos, tem muitas pessoas fugindo dos planos de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão trocando de identidade, estão trocando de gênero, para preencher um espaço no seu coração, na sua alma, ao qual pertence somente a Deus. As pessoas preenchem a sua vida de toda maneira, nos salões de beleza, em todo lugar, com coisas legais, para transformar. No entanto, as pessoas continuam se sentindo vazio. A partir do momento que você entender que Ele te ama, que você é importante, que Ele não precisa de mim e de você, no entanto, Ele quer trabalhar em cooperação, em comunhão, em parceria, que cada propósito, cada projeto que Ele tem, somos nós que vamos executar. Quando entendemos isso, vamos ser cheios por algo que nada nesse mundo pode preencher, nem dinheiro, nem beleza, nem nada. Você vai se sentir realizado pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você se tornou em Deus, uma pessoa extremamente completa. Aquele vazio que muitas pessoas dizem que sentem, será preenchido, porque esse vazio é do tamanho do mundo inteiro, que só cabe Deus ali dentro. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Vamos ficar de pé. Por favor, apague as luzes aqui. Eu quero nesse momento desafiar você. Hoje nós estivemos reunidos como diretoria, depois de praticamente um ano. E na diretoria nós, além de tudo, nós oramos, nós sonhamos, nós temos propósito para esse ano, alvo, objetivo, muitas coisas maravilhosas. E nós falamos em nossa reunião hoje que tudo converge em favor de pessoas. O ser humano é a coisa mais importante. Tudo converge em favor de pessoas. Vocês que estão aqui e os que ainda não estão, pessoas é a coisa mais importante. Nós temos muitos sonhos para esse ano. Nós vamos trabalhar muito. Nós trabalhamos muito. Eu e minha esposa, nós dormimos pouco e andamos muito. Nós dormimos madrugada, tarde, todo dia. E muitas vezes acordamos cedo. Muitas vezes perdemos o sono. Muitas vezes é difícil. Mas nós temos planos, sonhos. As pessoas são as coisas mais importantes para nós. Nada é mais importante do que vocês que estão aqui, dos que estão em casa e os que nós vamos ganhar. E sonhando junto, nós queremos fazer muitas coisas. Obras sociais esse ano, nós queremos trabalhar com ação social, com célula, com encontro de homens, com encontro de mulheres, com evangelismo. Nós queremos trabalhar com encontro de casais. Nós queremos fazer muitas coisas. Nós acreditamos que até junho ainda é tudo muito difícil, mas depois de julho em diante, nós vamos começar a engatar a quinta, e mesmo contra o vento nós vamos decolar. Tudo que nós estamos sonhando, vocês estão no meio. Nós juntos vamos escrever aqui uma grande história. Para isso, nós queremos, eu quero, como pastor que amo você e que tem orado e pedido ao Senhor que levante, que mostre, que revele quais os planos que Deus tem com a tua vida. Talvez não são coisas extraordinárias, mas talvez são coisas pequenas. Mesmo assim, você é uma peça fundamental, importantíssima no reino de Deus. E cada pessoa que já chegou e vai chegar aqui vai ser incluída nesse tabuleiro, a fazer parte, a se integrar. Eu quero desafiar você hoje à noite, com toda a sinceridade da tua alma, pedir ao Senhor, falar para Ele: Senhor, quais são os planos que o Senhor tem com a minha vida? Talvez até hoje você fugiu
está escondido nos porões, andando em direção oposta, contrária, e só está vendo temporal e tempestade. Talvez é o próprio Deus que está falando para você: quando você decidir voltar, a tempestade vai acabar. Quando você voltar para o seu caminho, os temporais vão passar, as lutas vão cessar. Sou eu que estou falando com você no meio dos temporais. Talvez você não está percebendo a minha voz, mas sou eu que estou falando com você, não para punir, mas porque eu te amo, porque eu quero você perto, porque eu não abro mão de você, porque o que eu tenho para você não é para outro, o que eu tenho com você e para você é exclusivamente para você. Feche os seus olhos. Eu quero desafiar você a abrir o seu coração e dizer para Ele, pedir para Ele: fala para mim, Senhor, revela os teus planos com a minha vida, revela os teus propósitos. Deus te trouxe hoje à noite aqui para dizer para você o quanto Ele te ama, o quanto você é importante, e que em relação ao teu passado, os teus erros, ninguém quer saber disso, muito menos eu. E que talvez alguma coisa que você tenha cometido não cancelou os planos de Deus sobre a tua vida. Você só precisa sair do porão, vir para a superfície e dizer: eu estou aqui, Senhor, eu quero cumprir os teus planos. Revela para mim e fala hoje, agora, ao meu coração. Estamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável O inferno não prevalecer e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu vou descer aí orar com você. Depois que eu terminar o culto, nós terminarmos, eu quero pedir para você, se você não se sente amado, se você não se sente bem, se você não se sente uma pessoa importante, se você se sente culpado por alguma coisa que você fez ou cometeu, se você precisa uma reafirmação do quanto Deus te ama, eu vou estar aqui. Eu não gostaria que vocês fossem para casa sem primeiro orar com você. Não vá para casa. Eu quero que hoje à noite você tome posse no teu coração o quanto esse Deus ama você, e que se todo domingo o Senhor te chama para estar na presença dEle, é porque Ele não abre mão de você, porque você é uma pessoa preciosa, porque Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. O Senhor Deus foi tão maravilhoso
ao ponto de dar o seu filho por mim e por você, porque Ele nos ama, Ele te ama, e você precisa ter essa reafirmação no teu coração, que você é uma pessoa importante e maravilhosa. Papai querido, reafirma os teus planos sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Eu já sei e compreendi, mas eu quero te pedir para aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, e talvez aqueles que vão ouvir essa mensagem ao longo dos dias, para estes prédios que estão ao nosso redor, pessoas que estão nos ouvindo na sacada dos edifícios, pessoas que ouvem o culto da sua casa. Jesus, toca lá nelas agora, mostra para elas o quanto o Senhor as ama, que para elas não são uma pessoa qualquer, são obra das tuas mãos, preciosa aos teus olhos. Tua palavra diz que nós somos a menina dos seus olhos, que o Senhor tem um plano com a nossa vida e que não abre mão. Ah, Espírito Santo, deixa cair nesse lugar um espírito de amor, de afirmação, de convicção, de que essa pessoa que veio aqui hoje à noite, e que talvez nem sabe porquê, foi que o Senhor atraiu, o Senhor o trouxe, para falar para ela, que ela precisa sair do esconderijo, deixar de fugir, deixar de sofrer, e aceitar o teu amor na vida dela. Trabalha nesse coração, Jesus, trabalha nessa alma, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a sua igreja, aqueles que estão em casa, aqueles que vão ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo encha o seu coração de certeza, de amor e de bênção nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.